estamos acompanhando para e passo a história de Gideão e a sua jornada rumo à consumação total, à consumação plena da vitória que Deus determinou para ele. Percebam que há todo um trabalhar de Deus nessa história, uma preparação divina, um encaminhamento divino, a ação da mão de Deus, mas toda essa provisão divina, toda essa intervenção divina, em momento algum prescinde da necessidade de Gideão e dos seus homens também fazerem a sua parte. E o que eu aprendo já de início aqui nesta noite é que Deus não faltará com a parte dele. Deus não deixará de cumprir aquilo que Ele disse que vai cumprir na minha e na tua vida. Porque nós servimos e estamos diante da presença de um Deus que é fiel. Deus é fiel na promessa. A própria palavra diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo Deus, porventura, não faria? O próprio Jesus nos disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você pode, assim como 1 mais 1 é 2, você pode estar convicto de que Deus irá fazer a parte dele. Mas a grande questão, eu quero preparar esse caminho para que você não tenha dúvida. Porque muitas vezes nós negligenciamos a nossa parte, nós abdicamos das nossas responsabilidades e depois justificamos as nossas derrotas e fracassos devolvendo na conta de Deus e dizendo que nós estamos passando por provação. Nem tudo é provação. Às vezes é você que é obstinado e teimoso. É você que insiste em querer que Deus faça parte dele e a tua. E na Bíblia é claro, a Bíblia é categórica, a Bíblia é veraz. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, e nós estamos aqui para aprender. Hoje é culto de ensino. Então eu começo dizendo que Deus vai fazer a parte dele, indubitavelmente. Você não precisa ficar ansioso, desatinado, você não precisa ficar tíbio, você pode ficar firme e certo de que Deus vai fazer a parte dele. Mas a grande questão aqui nessa noite não é se Deus vai fazer a parte dele, porque Deus vai fazer. A grande questão somos nós. A grande questão são as nossas atitudes, é o nosso posicionamento. Resta saber se eu e você vamos fazer a nossa parte. Se nós vamos ficar firmes na presença do Senhor, ou se a gente vai pipocar. Porque toda a parte divina, toda a probabilidade, toda a ação de Deus, percebam que os midianitas eram muito mais poderosos do que o exército de Gideão. O exército de Gideão era ínfimo. O exército de Gideão era incomparavelmente inferior ao exército dos midianitas. Gideão contava apenas com 300 valentes. Apenas 300 valentes faziam parte da tropa
de Gideão. E toda a ação divina, fazendo a balança pender para o lado de Gideão, para entregar nas mãos deles a vitória, contudo, tudo isso que Deus fez, tudo isso que Deus preparou, não eximiu de forma nenhuma Gideão e os seus 300 de fazerem a parte dele. Porque a Bíblia diz assim, Gideão veio ao Jordão, passou com os 300, que com ele estavam já cansados, mas perseguindo. Louvado seja Deus. O que Deus nos ensina com essa passagem? O que Deus nos ensina com essa palavra? O que Deus nos quer retratar aqui? Que verdades nós podemos extrair? Cansados, mas perseguindo. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você está? O cansaço, a fadiga, a exaustão faz parte da natureza humana. Nós cansamos porque nós não somos de ferro. Nós não temos nervos de aço. Nós somos humanos. A Bíblia diz que Davi, que era um grande guerreiro, e Davi se cansou. Está no capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Nós vemos que Jesus, no capítulo 4 de São João, assentou-se à beira de um poço, porque estava cansado. Davi se cansou, Gideão e os seus soldados se cansaram, até o Senhor Jesus também se cansou. É nesse momento de exaustão, é nesse momento de cansaço físico, emocional, espiritual, de fadiga, em que nós corremos o risco de colocar tudo a perder. Quando nós estamos cansados, nós entramos numa zona perigosa, porque é justamente nesse momento em que a pressão aumenta para nos fazer desistir. E se Gideão e os 300 desistem aqui no auge da exaustão e da canseira, toda vitória esvai pelos vãos dos dedos. E por quê? Você acha que é justo desistir agora, depois de tudo que ele já passou com os 300? Depois que tudo que você já passou, você vai entregar a bênção de mão beijada, assim, desse jeito? Você já passou por cada situação, você já enfrentou cada problema, você já venceu tantas etapas e agora falta tão pouco. A bênção já está garantida, Deus já determinou. Mas é nessa circunstância que as vozes se multiplicam. É nessas circunstâncias que a tentação bate o nosso coração para nos tentar fazer desistir. E nessa noite, meu amigo, meu irmão, eu te digo, como homem de Deus aqui nessa casa, não é hora de desistir. Você já chegou até aqui e você pode apresentar para mim um cabedal de justificativas. Você pode trazer aqui uma constelação de
de argumentos. Mas pastor, está difícil. Mas pastor, a coisa está braba. Mas pastor, que situação terrível, eu não estou aguentando mais. Mas a vitória está tão perto. Falta tão pouco. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É nesse momento em que a gente fica cansado, que eu encontro no capítulo 25 de Gênesis, no versículo 29, a Bíblia diz que Jacó preparou um prato de lentilha e esperou o seu irmão Esaú, que vinha cansado do campo. E é naquele momento de canseira que Esaú não resiste e entrega os pontos e joga a toalha e vende o direito da primogenitura. Ele vende. Jacó está esperando ardilosamente a chegada de Esaú. Esaú chega cansado, com fome e cansado, e é justamente nessa fase, nessa zona de perigo em que ele se encontra, e Jacó, o astuto Jacó, está esperando com um prato de lentilha, e ele, diante da circunstância, não resiste e entrega por uma bagatela todo o direito de primogenitura que Deus havia preparado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz no Novo Testamento que depois Esaú busca reaver aquilo que ele havia vendido por uma ninharia. Ele busca reaver aquilo que ele havia cedido naquele momento de pressão. Ele busca com lágrimas. Mas as suas lágrimas não são suficientes para reverter a decisão que ele tomou naquela hora. Louvado seja Deus, era só ter resistido. Era só ter esperado um pouco mais. Ora, era só ter continuado. E a palavra de Deus aqui nessa noite para você é esta: aleluia, tem muita coisa a perder, falta muito pouco. Louvado seja Deus. Se você está dizendo que não aguenta, Deus nessa noite te trouxe aqui para renovar a tua força, aleluia, para trazer renovo do céu, aleluia, louvado seja Deus, porque você não vai perder aquilo que Deus determinou para você. Quem é que está sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Cansados, mas perseguindo. Louvado seja Deus. Não nega. Louvado seja o nome do Senhor. O texto, ele não nega a realidade humana. Os homens de Deus, é assim, irmãos. Os homens de Deus, os heróis da Bíblia. Por isso que a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. E quando você lê a palavra na nova versão internacional, o texto aparece na seguinte forma: Elias era um ser humano semelhante a nós. Os heróis da Bíblia não eram constituídos de uma natureza superior à minha e à tua. Os heróis da Bíblia não foram, alguém podia dizer, mas também ele deve ter sido dotado de algo especial. Ele deve ter sido dotado de uma capacidade diferenciada. Ele deve ter sido dotado de um talento sobre-humano que fez ele resistir àquela circunstância. E o que a palavra de Deus nos esclarece
E o que a palavra de Deus nos cristalina nessa noite, de maneira categórica e veraz, é que os homens de Deus, louvado seja Deus, eram sujeitos às mesmas circunstâncias, às mesmas paixões, às mesmas limitações que eu e você. E isso serve de paradigma, isso serve de modelo, de padrão, porque se eles resistiram, você também pode, eu também posso. Se eles conseguiram, nós também conseguiremos. Jesus disse assim, na sua palavra: no mundo tereis aflições, aleluia, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus é o nosso modelo, e se Jesus venceu, a graça de Deus aqui nessa noite para você. Se Jesus conseguiu, louvado seja Deus, misericórdia de Deus para você aqui nessa noite, para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam extenuados, eles estavam no estado de fadiga, eles estavam no limite. E por que Deus nos leva ao limite? Louvado seja Deus. Olha que coisa interessante. Por que Deus nos leva ao limite? Deus nos leva ao limite porque nós somos seres humanos limitados. Mas, irmãos, Deus vai fazer milagre, Deus vai operar, as portas vão abrir, coisas sobrenaturais vão acontecer, mas Deus não quer ninguém aqui de braço cruzado. Deus não quer aqui obreiro, crente, de braço cruzado, deitado em berço esplêndido, achando que as coisas vão acontecer na bacia das almas, porque não vai. Não é assim, se Deus quiser, a gosto de Deus, joga tudo para a mão de Deus e cruza os braços para ver se vai acontecer alguma coisa na tua vida. Não vai acontecer nada. Não há um milagre no Evangelho, não há um milagre no Evangelho, não tem um milagre no Evangelho, não tem um milagre em que não fora provocado. Milagre foi provocado. Mulher do fluxo de sangue, sofria 12 anos daquele corrimento sanguíneo, 12 anos, uma anemia profunda, mas ela sentou no seu coração: se eu ao menos tocar a orla das suas vestes. E a Bíblia diz que ela conseguiu atravessar uma multidão de pessoas que comprimia Jesus até chegar a Jesus. O paralítico que é levado pelos amigos e faz um buraco na estrutura do telhado da casa e eles descem o paralítico, olha o que ele é capaz de fazer para chegar no milagre. Ou seja, Deus nos faz romper os nossos próprios limites na presença do Senhor. Glória a Deus. É o cego Bartimeu que clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nada aconteceu. O cego começa assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu penso comigo aqui nos meus botões aqui do meu paletó, aqui na minha conjectura, que ele começa assim, cheio de etiqueta, sabe? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, o que acontece? Nada. E aí ele desiste? Não, ele eleva o tom
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E acontece o que? Nada. E ele desiste, não, Jesus, filho de Davi. E quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, o que acontece? As pessoas que estavam ali começam a mandar ele calar a boca. As pessoas começam a mandar ele calar a boca, seu cego. Você está atrapalhando o culto, seu cego. Fica na tua, seu cego. Você vai morrer cego. Você está atrapalhando a gente aqui. O Senhor tem coisas melhores para fazer. Você acha que Ele vai dar atenção para um cego? E quanto mais eles diziam para o cego calar a boca, mais o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amanabacandaramanabassuri me canta lá, manabacandarabagai. Você vai dar ouvido à circunstância, você vai dar ouvido à sua canseira, você vai entregar os pontos agora, ou você vai continuar, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você: a vitória, a bênção, a graça, a oportunidade está para quem está na presença do Senhor e para aqueles que não desistem. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, a revelação bíblica, a Bíblia diz assim: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Louvado seja Deus. Você pode se conformar com a sua situação, ou você pode declarar e impugnar a tua situação e dizer: eu vou romper em fé. Ramanabacanda, Ramanabassuri me canta lá, Manabacanda, Arabagai. O doutor Augusto Cury, no livro Código da Inteligência, eu já disse isso aqui, ele fala dos 4 bloqueios da mente. O pessimismo, o segundo deles é o conformismo. É a pessoa que se conforma, que permite que a circunstância o acachape. Ele estava cansado, exaustos, mas perseguindo. Louvado seja Deus. Cansados, mas perseguindo. Perceba que a conjugação verbal aqui do perseguindo está no gerúndio, que denota ação continuada. Quantos de nós perdemos a bênção porque começamos e não concluímos o que começamos? Você já percebeu quantos livros você já começou a ler e não terminou? Quantas vezes você se comprometeu em começar um novo projeto, um novo aprendizado, um novo curso, e começa cheio de empolgação, mas não tem ação continuada naquilo que você começa? Você já viu aquela pessoa que é cheia de projetos e sonhos? Você conversa ali empolgada com sonhos e projetos.
Pessoas que começam grandes projetos, mas não leva nada adiante. Pessoas que têm muita iniciativa, muito boa para começar, muito boa no começo. Quando está findando um ano, ela já começa a se preparar para fazer a sua lista de compromisso pessoal, das suas metas para o novo ano que se arvora diante dela. Aí ela começa: eu vou ler a Bíblia o ano todo, eu vou orar mais, vou fazer isso, vou perder 5 quilos, vou chegar mais magro no final do... E começa a colocar vários objetivos. E daqui a pouco ela vai abandonando os objetivos, porque não tem ação continuada. E aí, meu irmão, não adianta. Deus já te deu, Deus já te revelou, Deus já está em você, Deus já opera na tua vida, Deus já fez tudo o que precisava ser feito da parte dele. Agora, o que você quer mais que Deus faz? Ou você toma atitude de acordo com a palavra que você já sabe. O apóstolo Paulo diz assim: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Em Hebreus, no capítulo 2, diz: convém que atentemos com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos dela. O que é que você não sabe que precisa fazer? O que é que você ainda não sabe? Você não pode querer ser novo convertido a vida inteira. Você não pode querer viver como se você fosse uma bolha de sabão. Você precisa crescer na vida espiritual. E é por isso que Deus permite você a exaustão. A exaustão, está cansado, mas continua lutando, meu querido. Lá no capítulo 12 do livro de Hebreus, o autor anônimo aos Hebreus nos diz: para corrermos com paciência para a carreira que nos está proposta. Lá diz assim, portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Quantos já desistiram? Quantos já retroagiram? Quantos já jogaram a toalha? Quantos já entregaram os pontos? Estão entregues. Louvado seja Deus. E o versículo seguinte diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E o versículo seguinte nos diz: e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. E mais um pouquinho à frente ele diz: porque vocês ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Vocês não resistiram até o sangue. Pastor, está difícil, eu não estou aguentando mais. Olha, está sangrando? É o que o autor anônimo fala: está sangrando? Não. Então continua. Continua. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você sabe o que faz as pessoas desistirem? É quando o amor esfria. E alguém pode dizer: não, mas é uma profecia. É uma profecia, né, pastor? Que nos últimos tempos o amor vai esfriar no coração dos cristãos. Eu falo assim: é uma profecia, claro que é. Mas não é uma profecia que precisa se cumprir na minha vida. O amor se esfria no coração de quem é frio.
O amor se esfria em quem dá lugar à frieza. O amor se esfria em quem entrega a luta. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz no verso seguinte, no verso 12: louvado seja Deus, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. A palavra é esta. A palavra. Deus operou maravilha na vida de Gedeão para ele chegar até aqui. Muito caro para ele desistir agora. Teve muito investimento na vida dele para ele desistir agora. Teve tempo, teve a palavra, teve muita coisa que aconteceu para ele desistir agora. Cansado, mas perseguindo. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Sabe quando a gente está cansado, o que a gente tem que pedir? Graça. Porque no livro de Miqueias, no capítulo 2 e no verso 10, nos diz assim: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Louvado seja Deus. Você quer descanso? Você quer sombra e água fresca? Então você está no lugar errado. Porque a obra de Deus não é sombra e água fresca, não. A obra de Deus é um campo de batalha, é uma arena de luta, é um altar de sacrifício, é uma conquista contínua. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. O apóstolo São Paulo nos diz, a carta aos Filipenses, no capítulo 3 e no seu versículo de número 13, dizendo da seguinte maneira: deixando as coisas que para trás ficam, corro para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você já viu a história de alguém que desistiu? Quem se interessa pelo testemunho de quem desiste? Quem se interessa para a realização dos desistentes? Uma das maiores vergonhas e desonra e opróbrio que um soldado pode ter é a deserção. É a deserção. Muitos exércitos, quando capturam desertores, ele paga o preço da deserção com a morte, para que seja o exemplo. Louvado seja Deus. Porque Deus não conta com covardes. É difícil. Teve algum tempo que foi fácil? Teve algum tempo que foi moleza? Teve algum tempo que as coisas aconteceram na bacia das almas? Nós não estamos aqui atrás de facilidade, para Deus facilitar as coisas para nós. A parte dele Ele vai fazer. Mas a vitória vem mediante a luta, trabalho, conquista, persistência. Rompa os seus limites. Você está perto da vitória. É tudo que o inimigo quer, é que você desista agora. Palavra de Deus é para você, continue. Falta pouco. Deus é contigo. Em Isaías no capítulo 40, versículo 29. E ele diz assim: dá força ao cansado. Aleluia. Dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Para quem está cansado, Ele dá força.
E para quem já perdeu tudo, Ele multiplica do nada. É por isso que você está aqui nessa noite. É para que você tenha suas forças multiplicadas, para que você tenha suas forças renovadas, para que você tenha suas forças reabastecidas, porque tem muita coisa para você viver, tem muita coisa para você conquistar, tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa para você realizar, tem muita coisa para você viver diante desse Deus maravilhoso. E no versículo seguinte ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, correrão e não se fatigarão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Te prepare, meu querido, louvado seja Deus. Deus está trabalhando na tua vida. Na zona de conforto ninguém cresce. A melhor forma de você criar um filho problemático, mal resolvido, é você tentar mimá-lo e cercá-lo de tudo que você pode fazer. Cerca de tudo, não deixa ele fazer nada. Mima. Faz isso. Você vai ver o adulto que vai virar. Não aguenta a frustração. É suscetível às frustrações da vida. E o que a vida mais tem para dar para a gente? Frustração. Desdita. Dissabores. O que a vida tem para nós, irmãos? O que esse mundo velho tem para nós? Você espera o quê da realidade do dia a dia? É pedreira mesmo, é luta mesmo, é combate mesmo. É cheio de circunstância. E é por isso que Deus nos tira o conforto como a águia. A Bíblia em Deuteronômio compara Deus com a águia, que empurra o seu filhote do ninho. A águia, quando está chocando o ovo para nascer o filhote, ela prepara um ninho com várias camadas. E a última camada é a plumagem. Ela arranca a pluma do próprio peito e acolchoa o ninho. Para que aquele pintainho de águia, quando vem ao mundo, venha acolhido no conforto. É assim que Deus faz quando a gente aceita Jesus. Ele prepara o ninho para você. Só que aí o que acontece? Conforme o pintinho vai crescendo, ela vai notando que ele vai... Porque aí no começo ela traz a comida e coloca na boca dele. E aí ele vai ficando o quê? Mal acostumado. Ali dentro do ninho. Aquele conforto absoluto. Precisa trabalhar. É a utopia comunista ali. Não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, comida vem, não sei de onde, mas vem. Aí coloca tudo na boquinha dele. Aí ele vai ficando assim folgado, mais folgado do que colarinho de palhaço. Está lá, numa boa. Só que a mãe águia fica só assuntando o negócio. Falou, isso vai durar pouco tempo. Aí ela começa vagarosamente a arrancar a plumagem, aquele conforto, devagarinho, dia a dia. Vai arrancando, vai desfazendo aquele conforto do ninho e vai tornando o ninho mais espinhudo, sabe? Começa, ele se acomoda de um lado, se acomoda do outro, vai se tocando aí. Você não tem simancol, não? Seu lugar não é aí a vida inteira nesse ninho, não. Deus projetou você para coisas maiores. Deus projetou você para alturas maiores. Você precisa aprender a voar. Você precisa aprender a ganhar altura. Mas aí, nessa zona de conforto, você não vai querer sair daí nunca.
Chega um ponto que só tem aqueles gravetos atravessando o ninho, de um lado para o outro, não tem mais lugar no ninho. Aí quando ela vê que não tem jeito, ela pega o filhotinho, coloca sobre ela e sobe no alto da penha. E lá de cima, ela empurra ele lá, despenhadeiro abaixo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí ele lá de cima vem despencando, e quando está para esborrachar, se arrebentar todo, ela vem, dá um rasante, pega ele de volta e leva mais uma vez para o topo da montanha. E fala, vamos de novo. Aleluia. Aprender a voar não é fácil. Aprender a amadurecer não é fácil. Aleluia, você não vai esperar. Você está esperando o quê, irmão? Você não aguenta a frustração? Alguém está olhando feio para você? Alguém passou por você e não te cumprimentou? E por isso você está magoado? Meu irmão, pelo amor de Deus, Deus está tirando o conforto do ninho, porque Ele quer fazer você voar. Ele quer que você amadureça e cresça na presença dEle. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus está cuidando do processo. Porque há uma natureza encravada no filhote da águia. Toda águia possui um sistema chamado pacotes aéreos. São os pacotes aéreos que estão lá dentro, só que os pacotes aéreos são como alvéolos que estão colados um no outro, assim, fechado, travado. E por isso, ele não consegue por si só, o filhote da águia não consegue alçar voo por si só, como a águia adulta consegue fazer. Facilmente a águia, para alçar milhares de quilômetros, a decolagem da águia é uma coisa fantástica, elegante. A águia, quando salta em voo, salta de forma elegante. E em segundos ela ganha as maiores alturas. Mas quando ela é pequena, os pacotes estão travados dentro dela. E ela não consegue fazer isso com aquela elegância, com aquela leveza, com aquela habilidade, com aquele arrojo. Não consegue. O que faz destravar aquela natureza dos ares são circunstâncias extremas. Circunstâncias extremas. É por isso que a mãe águia, está escrito em Deuteronômio 32, a mãe águia vai lá e joga ela de cima do despenhadeiro. E todo o sistema nervoso, todo o sistema de ansiedade, ela é por circunstância, não é espontâneo e nem natural. É aquele momento em que ela se vê entre a vida e a morte. É ali naquela situação extremada, em que ela está naquela circunstância. Irmãos, a fé que Deus plantou em nós, a natureza do Espírito Santo em nós, é por isso que Jesus falou assim, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão dizer, porque quando as autoridades prender vocês e levar vocês para a delegacia, e vocês forem interrogados por causa do meu nome, naquela hora, a natureza da fé que está em vocês, os pacotes aéreos vai abrir e o Espírito Santo vai usar vocês naquela hora. Porque alguém pensa assim, na hora que a polícia pegar e levar para a cadeia, fulano de tal vai se borrar inteirinho. Não.
É naquela hora que Deus vai encher de autoridade. Você pode ver, é na hora da enfermidade, é na hora da doença, é na hora do problema, é na hora da crise, é na hora da dificuldade. Louvado seja Deus que os pacotes aéreos desabrocha, desarna. E a autoridade de Deus vem, aleluia, glória a Deus. Deus vai te usar, irmãos. Deus vai te dar vitória. Só que Ele vai trabalhar na tua vida. E existe um processo doloroso aí nesse negócio. Mas você fica tranquilo. Como diz o corinho, deixa Deus amassar o barro. Deixa Deus amassar o barro. Não murmure, meu irmão. Glória ao nome de Jesus.